Olá, meus queridos irmãos, um domingo muito abençoado a todos. Mais uma vez, é uma grande alegria receber a cada um de vocês aqui na minha casa. Bem, hoje a gente vai continuar a nossa série de reflexões a partir do Evangelho de João, e o capítulo que nós iremos visitar hoje é o capítulo de número 9. Então, portanto, se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 9 do Evangelho de João. O nosso tema geral tem sido graça sobre graça, e hoje nós vamos desenvolver um pouco mais essa temática a partir de um encontro muito interessante de Jesus com um cego de nascença. Eu sei que você conhece bem essa história e também certamente está ambientado ao seu contexto. Jesus havia chegado em Jerusalém para participar de uma festa muito importante para o judaísmo, a festa dos tabernáculos, conhecido também como festa das cabanas, e ao término dessa festa ele resolve permanecer por algum tempo mais em Jerusalém. E João, então, aqui no capítulo 9, se recorda que em uma das suas caminhadas aqui pelas ruas da cidade, ele e seus discípulos acabam se encontrando com esse homem cego. E certamente aqui se tratava de uma figura muito conhecida daquele público, porque os discípulos tinham a informação de que esse homem não era apenas um cego, mas também se tratava de um cego de nascença. E esse encontro foi muito propício para os discípulos fazerem aqui uma pergunta teológica muito interessante para o seu mestre. O raciocínio era mais ou menos esse: ali estava um homem cego de nascença, o que certamente implica afirmar que esse homem, ao longo da sua vida, havia enfrentado muita dor, muito sofrimento e muito preconceito também por causa da sua enfermidade. Portanto, os discípulos tinham a seguinte questão: mestre, diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento que esse homem tem experimentado, afinal de contas, de quem é a culpa? Porque só pode haver algum culpado, ou alguém que fez alguma coisa, ou ele ou seus pais pecaram, porque nada justifica tanto sofrimento na vida dessa pessoa. E, meus irmãos, aqui essa pergunta dos discípulos é muito interessante, porque ela deixa transparecer a visão muito simplista que eles tinham de um tema tão complexo e tão importante como o problema da dor e do sofrimento. Na mente reducionista dos discípulos, a coisa funcionava mais ou menos assim: Deus abençoava os bonzinhos, e certamente abençoava os bonzinhos, e Deus punia os mauzinhos. Essa teologia não era uma teologia dos discípulos, mas era uma teologia muito comum em Israel, conhecida como a teologia da retribuição, que funcionava dentro dessas categorias. Acreditava-se que Deus era um ser previsível. Portanto, se você fosse uma pessoa boazinha, obedecesse à lei de Deus e fizesse tudo certinho, Deus então agiria de forma previsível e responsiva à sua obediência, à sua bondade, e então certamente Ele iria te visitar com muitas bênçãos e também com muita prosperidade. Mas, por outro lado, se você fosse uma pessoa mauzinha e, portanto, fizesse tudo errado e desobedecesse à lei de Deus, Deus, mais uma vez, de forma previsível e responsiva à sua desobediência, à sua maldade, Ele então certamente iria visitar você com muita dor e também com muito sofrimento. Bom, era essa a mentalidade dos discípulos embutida nessa pergunta. Jesus sabia muito bem dessa mentalidade, dessa teologia, e ele que então vai trazer uma resposta a essa questão. E mais uma vez aqui, irmãos, é muito interessante, como nós temos aprendido ao longo do nosso estudo do Evangelho de João, que Jesus de forma alguma é o mestre das perguntas óbvias, mas também nós podemos aprender mais uma característica importante sobre o nosso mestre, que ele também de forma alguma é o mestre das respostas óbvias.
sobretudo quando se trata de um problema tão complexo e tão intrincado como essa questão do lugar da dor e do sofrimento no drama humano. Jesus então responde aos seus discípulos e de forma alguma ele desconsidera essa realidade, porque de fato muita dor e muito sofrimento podem sim ser causados por causa da nossa desobediência e por causa do nosso pecado. Jesus, portanto, não desfaz essa ideia, mas o que ele faz aqui com a sua resposta é ampliar essa questão e trazer um grau maior de complexidade a esse assunto tão importante e tão central na existência humana. Ele vai dizer aos discípulos que naquele caso específico a teologia da retribuição não poderia de forma alguma ser aplicada, portanto era uma teologia inválida, porque aquele homem de fato estava experimentando na sua vida dor e sofrimento, mas aquela dor e sofrimento não era um resultado trivial do seu pecado e nem tampouco um resultado do pecado dos seus pais. Aquele homem estava experimentando tudo aquilo por um outro motivo. Irmãos, e essa resposta de Jesus, ela é muito importante, foi importante para os discípulos, mas também é muito importante para nós, porque nós também sempre nos perguntamos, se você mora e habita esse planeta azulzinho, assim como eu, certamente você também já se perguntou, qual é o lugar da dor e do sofrimento humano nos nossos dramas pessoais? Por que há tanta miséria no mundo? Por que há tanto luto? Por que há tanta maldade? Por que as coisas são tão ruins como elas são? E também, mais uma vez, irmãos, esse tema é muito importante para nós, porque assim como os discípulos de Jesus, muitas vezes nós também somos tomados por essa teologia rasa e essa visão estreita a respeito desse tema tão complexo. Porque cá para nós, geralmente a gente também pensa dentro dessa caixinha teológica, né? E no fundo do nosso coração, a gente também funciona dentro dessa lógica de que Deus pune os malzinhos e certamente Ele abençoa os bonzinhos. Não é assim que a gente funciona? Porque às vezes a gente acha que as coisas boas estão acontecendo com a gente e nós prosperamos e nós somos abençoados, nossos filhos vão bem na escola, porque nós estamos fazendo tudo certo. Então, se eu estou fazendo tudo certo, Deus é um ser previsível, portanto, eu posso manipulá-lo, segue-se então, se eu estou obedecendo a Deus, Deus então vai agir de forma previsível e responsiva à minha obediência, portanto, Ele vai me abençoar e vai abençoar a minha casa. Mas também, muitas vezes, nós somos tomados de um sentimento de culpa avassalador, enorme, porque da mesma forma que nós pensamos que Deus abençoa os bonzinhos, no fundo, nós também cremos que Deus, Ele amaldiçoa os malzinhos. Então, quando dor e sofrimento batem à nossa porta, ou então a porta das pessoas que a gente tanto ama, a gente acaba se perguntando, afinal de contas, onde foi que eu errei? Por que eu estou passando por isso? Onde está o meu pecado? ou ainda, né? Se não foi eu quem errei, quem afinal de contas errou? Foi minha esposa a culpada? É o meu marido o culpado? São os meus filhos? Ou seja, se há algo mal, há portanto algum responsável. Então vamos culpar essa pessoa, vamos achar essa pessoa e vamos punir essa pessoa. Jesus de forma alguma admite apenas essa possibilidade aqui na sua resposta. Ele vai dizer que muitas vezes a dor e o sofrimento batem à porta da nossa vida por outros motivos. Bem, irmãos, o que a gente pode aprender a partir dessa história e também a partir dessa resposta muito interessante dada por Jesus de Nazaré? Eu acho que a gente pode tirar algumas lições preciosas daqui. A primeira delas é que a gente precisa descansar, porque a gente nunca será capaz, pelo menos nessa existência, de compreender toda a complexidade dos dramas que nos envolvem. Eu sei que certamente você já se debateu sobre alguma
coisa que aconteceu na sua vida, sobretudo as coisas ruins. Geralmente as boas a gente não tem tanta dificuldade de aceitar, mas geralmente as coisas ruins a gente não consegue entender e fica remoendo aquilo e sempre busca de Deus compreensão e, sem dúvida alguma, muitas delas nós ficaremos sem resposta. E isso se deve, sobretudo, porque a gente precisa entender que nós vivemos em um mundo complexo. Não é um mundo fechado de causas e efeitos, há muito mais coisas nesse mundo que a gente consegue compreender. Para usar uma linguagem shakespeariana, eu diria que há muito mais coisa entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã, a nossa vazia filosofia, ou então a nossa pequena teologia. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto é descansar, mesmo a despeito das nossas dúvidas e quando a resposta nos falta. A segunda coisa que a gente precisa aprender e romper definitivamente é com essa ideia altamente sedutora que certamente nós temos de tentar manipular a Deus. Nós temos aprendido ao longo do nosso estudo aqui no Evangelho de João que Deus de forma alguma é manipulável. E a gente não pode aprisioná-lo dentro dos nossos esquemas teológicos, dentro das nossas caixinhas. Ele, irmãos, ele é livre, ele é imprevisível, portanto, ele não faz as coisas como nós esperamos, ele não segue os nossos roteiros, ele não obedece às nossas agendas. Portanto, a gente precisa de parar com essa ideia tola de achar que se nós estamos fazendo tudo certinho, nós automaticamente estamos seguros, porque Deus vai nos proteger, vai nos guardar e vai nos prosperar. Não é assim que as coisas funcionam. Para usar uma linguagem do C.S. Lewis, a gente precisa entender que Deus é indomesticável. Você não consegue prendê-lo porque ele é um leão selvagem. Ele aparece quando ele quer, ele faz o que ele quer, ele é o Senhor. E a terceira coisa que a gente precisa aprender a partir dessa resposta de Jesus, porque aquela enfermidade daquele cego de nascença aconteceu para a glória de Deus. Isso é fantástico, essa nossa compreensão, porque aqui nós temos um convite de Jesus para sofrermos uma verdadeira revolução copernicana na nossa mente e na nossa teologia também. Porque a gente precisa rapidamente, urgentemente, tirar os nossos olhos do nosso planetinha chamado eu, porque, irmãos, a gente acha que todo o universo, tudo que existe gira em torno do nosso umbigo e nós somos tão mimados em relação à vida, achamos que a vida está aí customizada para fazer o nosso bem e para concorrer para o nosso prazer. Não é assim. O que Jesus nos convida aqui a pensar é justamente ter essa mentalidade revolucionária e sair de nós mesmos e olharmos para Ele, que é o sol da justiça, aquele para qual todas as coisas existem. Ou seja, irmãos, a gente precisa compreender, para usar uma linguagem bíblica, que todas as coisas que há, tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, não há e não existe para a nossa alegria. Não existe para a nossa satisfação, para o nosso deleite, embora a gente possa até desfrutar disso, mas tudo que há, meus irmãos, nesse mundo, no macrocosmos, no microcosmos, toda abelha, todo esquilo, os ursos polares, as grandes baleias que navegam aí pelos oceanos, todas as coisas existem para o louvor único e exclusivo de Deus. Existem para a sua própria glória e para a sua própria alegria. E nós, inclusive. Você não existe para si mesmo, a sua família não existe por si mesmo, nós existimos, a razão última da nossa existência é para que em nós se realize a glória de Deus, que em nós haja o cumprimento de toda a vontade do Altíssimo. E mesmo que essa sua vontade inclua dor e sofrimento. E cá para nós, se nós somos filhos de Deus,
e que estamos destinados a nos parecermos com Jesus, eu quero te dizer e aqui tirar o seu tapete de ilusões. Eu quero que você entenda que a dor e o sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã, sempre fará, porque nós estamos destinados, irmãos, a nos parecermos com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e não há outro caminho para que isso aconteça conosco, senão o caminho da cruz. E a cruz não é um lugar muito confortável, não é? Essa fornalha da aflição de Deus, é ali que nós somos forjados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Mas aqui um tom de esperança, uma última palavra de esperança e uma última lição que a gente pode aprender com tudo isso. É que é muito possível, na verdade, essa é uma esperança real. É muito possível e muito verdadeiro afirmar que em meio a tanta dor e em meio ao sofrimento, nós podemos achar coisas boas. Ou seja, essa mentalidade freudiana de que todo sofrimento e toda a dor resultam inevitavelmente no mal, e nós somos tão acostumados com essa mentalidade, ela é falsa. É possível encontrar beleza, é possível encontrar sentido, é possível encontrar propósito, é possível encontrar alegria e plena satisfação em meio à dor e ao sofrimento. Aliás, que as grandes experiências da vida, elas são vividas e apreciadas da melhor maneira quando nós estamos passando por dor e por sofrimento. Não é isso que o texto de Provérbios diz? Que há muito mais sensatez, e há muito mais reflexão, e há muito mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa? Então, quando a gente passa também por dor e sofrimento ali, nós também experimentamos muito mais da beleza que essa vida tem para nos oferecer. Parece um paradoxo, mas é assim que as coisas acontecem. E mais do que isso, nós que desejamos ardentemente no nosso coração não apenas nos parecermos com Cristo, mas também sermos usados por Ele. Aqui vai uma notícia muito boa. E talvez isso responda parcialmente aos seus questionamentos. E talvez você pergunte: Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade familiar? Por que eu estou enfrentando essa enfermidade no meu corpo? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Por que então o Senhor amputou definitivamente essa dimensão da minha vida? Por que eu sou solteiro, já que eu sempre quis me casar? Ou então, por que eu não tenho filhos, uma vez que eu sempre desejei ter filhos? E a gente fica se debatendo nessas questões, mas aqui vai uma coisa muito interessante que a gente precisa também aprender, que o propósito eterno de Deus é nos fazer a imagem do seu Filho, para que esse mundo também veja por nosso intermédio a face do próprio Deus. Ou seja, Deus também quer nos usar, meus irmãos, para mostrar a esse mundo quem Ele é. E isso é muito interessante, porque, olha só, Deus não vai nos usar, meus irmãos, a despeito das nossas limitações, como se elas fossem empecilhos na nossa vida. Deus não vai nos usar a despeito das nossas experiências amargas, como se a nossa experiência de não ter filhos, ou de não termos nos casados, ou então a nossa enfermidade fosse um obstáculo que Deus precisasse transpor para que Ele pudesse nos usar. Não é isso. A boa notícia do Evangelho é justamente essa, que Deus nos usa não a despeito das nossas dificuldades ou das nossas enfermidades ou dos nossos sofrimentos, mas Deus nos usa por causa das nossas enfermidades, por causa dos nossos sofrimentos e por causa de tanta coisa que acontece conosco. Ou seja, tudo o que acontece com a nossa vida, na verdade, são os grandes ingredientes que Deus usa para nos moldar, para nos preparar, para que Ele possa nos usar. Porque só aqueles que já foram feridos, já foram machucados, podem realmente se transformar em pessoas que curam e que conseguem socorrer ao seu próximo. Portanto, mesmo sem ter todas as respostas,
eu quero convidar você para pensar para além dessa caixinha reducionista e começar a deixar que Deus seja Deus e aceitar a narrativa de Deus para a sua vida, seja ela qual for, e a descansar nisso e parar de tentar manipular Deus e deixar que Ele cumpra integralmente a vontade dele na sua vida. Certamente você vai ficar satisfeito, porque a imagem de Cristo será forjada em você e você se tornará um instrumento afiado para a glória de Deus e você também se transformará no próprio reflexo do Filho de Deus, para que esse mundo conheça um pouco mais acerca de Deus. Como isso é possível? Através das suas experiências, através da obra que Deus, nesse exato momento, está fazendo com você. Portanto, descanse nessa palavra, creia nisso, e assim como esse cego de nascença, glorifique a Deus por meio da dor e do sofrimento que você tem experimentado. Um domingo abençoado a todos, fiquem em plena paz, e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente. Até lá.